querido Jonathan falou que agora há pouco, algo sobre, quando ele orou, sobre não estarmos com os ouvidos tapados, mas atentarmos à voz do Senhor. E ele mencionou algo aqui na Bíblia, que é a nossa mensagem dessa noite. Não servimos um Deus de coincidência, sim ou não? Servimos um Deus de propósito. Ele não sabia o que eu ia ministrar, eu não sabia o que ele ia orar. Então Deus tem algo para nós hoje pela tua palavra. E eu creio que nessa noite os céus vão estar abertos sobre a minha e a tua vida, irmão. Porque nós servimos um Deus que Ele, para o tempo, para a tempestade, acalma tudo, para que eu e você possamos o quê? Ouvir a voz do Senhor. Por muitas das vezes, a nossa vida, por muitas das vezes, no decorrer da nossa caminhada, a gente fica um pouco, me entenda o que eu vou te dizer, surdos espiritualmente. Nós não atentamos o que o Senhor diz, por muitas das vezes nós não atentamos aquilo que o Senhor possa estar nos falando. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Por muitas das vezes nós não atentamos a escutar a voz do Senhor. Quantos aqui na sua trajetória, independente de quanto tempo você é cristão, crê no Senhor, ouviu a voz do Senhor por algum momento na sua vida? Amém? 1, 2, 3, 5, 10. Todos. Todos já ouviram no momento de tribulação, sim ou não? Todos já ouviram no momento de calmaria, que a vida do cristão é uma montanha russa, irmão, é um trem doido, tá? Tá bem, tá tranquilo, de repente, aquela loucura, irmão. Se não tiver essa emoção, não tem graça. Sabe por quê? Que em tudo, em todo tempo, nós vemos e ouvimos o agir e a voz do Senhor. Só que pelo passar do tempo, isso eu falo por mim, eu acredito que aconteça com todos, a gente parece que fica com o ouvido tapado e começa a indagar a Deus. Deus, por que o Senhor não me responde? Deus, por que o Senhor não fala comigo? Deus, por que eu não ouço a tua voz? A palavra do Senhor diz que a voz do Senhor, ela é inconfundível. Ela é como o som de águas torrentes. Você sabe o que significa águas torrentes, irmãos? É muita água. É muita água. Aqui tem mar. Em Minas tem muita cachoeira, não tem mar em Minas. Irmão, quando você vai seguindo um certo trecho, vamos para a cachoeira, mergulhar, né, refrescar o dia. Está aquele silêncio, que é tudo no meio do mato. Você para o carro, você começa a seguir uma trilha. De repente você começa a escutar o barulho da água. Você fala, estou no caminho certo, a cachoeira está logo ali. Irmão, conforme você vai caminhando, vai aumentando o barulho. Você vai caminhando até você chegar ao ponto que é um som maravilhoso, é o som de cachoeira. Assim é a voz do Senhor. Você está caminhando, você não ouve nada, sim ou não? Você está achando que Deus está calado, de repente quando você começa a querer literalmente ouvir a voz do Senhor, você começa a ouvir algum som. Aí você vai caminhando conforme a palavra de Deus nos ordena, e você vai ouvindo mais, e você continua andando, de repente você ouve o Senhor a falar no teu íntimo. Quando é de Deus, irmão, traz paz. Você ouve a voz do Senhor, você sente paz. Quando não é do Senhor, irmão, você fica atribulado, você fala, você fica agoniado, você fica, vai dar, não vai dar certo, não vai dar. Não é a voz do Senhor. Porque Satanás também quer falar conosco, sim ou não? Ele tem seus meios. Eu cansei de escutar na minha vida cristã, Satanás é esperto. Não é, irmão. Ele não é o esperto, porque ele não consegue criar nada, ele copia. Satanás, ele pode ser astuto, mas esperto não. Ele pode copiar, mas não fazer nada. Ele quer sussurrar no teu ouvido, mas não vai te trazer paz. Quando é do Senhor, irmão, você pode fazer. Você pode fazer o que você bem entender, que o Senhor vai dizer, vai que eu estou contigo, vai que sou eu. Mas no decorrer da nossa vida, o nosso irmão Jonathan hoje pela manhã trouxe uma palavra poderosa, irmão, sobre nós sabemos quem nós somos em Deus. Ele deu o exemplo de nós temos uma direção do Senhor. Foi algo poderoso aqui para nós essa manhã. Às vezes a gente está andando, ele deu o exemplo, né, do GPS.
Para o GPS puxar aonde que a gente vai, tem que saber aonde nós estamos. Deus usou a vida dele para falar conosco sobre essa palavra. E nós sabemos aonde nós estamos em Deus, sim ou não? Mas por que por muitas das vezes nós não ouvimos ele falar, faz ou não faz, vai ou não vai? Sabe qual é o nosso problema? Eu falo nosso, que é o coletivo, é a gente mesmo. Nós que somos crentes e que confiamos no Senhor, por muitas das vezes nós ficamos agoniados e queremos dar o jeitinho brasileiro. É o tal de entregar para Cristo e pegar de volta. Ah, mas para Cristo eu entreguei, mas está demorando demais. O para mim eu quero ontem. Deus está calado, porque quando ele se cala, irmão, ele está assim, relaxa que ainda não sou eu. E hoje, nessa noite, em nome de Jesus, que eu e você, pela palavra, possamos sair daqui com ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Não mais ouvidos tapados. Não mais falar assim, eu acho. Irmão, o achismo, como diz o nosso pastor Luiz, entenda com amor o que eu vou dizer, irmão. Essa palavra puxou minha orelha. O nosso achismo, o meu e o teu achismo nos leva para o inferno, sabia? Eu acho que se eu fazer assim, quantas vezes na nossa vida, eu falo por mim, eu achei que eu estava certo, eu achei que não ia dar nada, eu achei. Irmão, Deus não é um Deus de achar, Deus não é um Deus de colocar dúvidas em mim e você, Ele é um Deus de certeza. É sim ou não? É 880. Ou é quente ou é frio. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Que se a gente for morno, vai o quê? Não é meia medida, é medida inteira. Então por que muitas das vezes eu e você não ouvimos a voz do Senhor? Por causa que nós achamos, por causa que eu desejo, eu quero. E quando o Jonathan mencionou a mensagem, eu dei uma risada na cadeira. Falei, rapaz, Deus me pegou sobre essa mensagem e Ele trouxe algo aqui para nós, direcionado a isso. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 5, no verso 1 ao 11, eu vou estar lendo aqui. Lucas, capítulo 5, verso do 1 ao 11. Aqui foi mencionado algo, mas na minha Bíblia, tem uma versão que ela é diferente, eu achei poderosa. E o tema para nós, como igreja nessa noite é, fique atento à palavra. Esse é o tema que o Senhor falou para nós, comigo e para nós como igreja vai dizer, fique atento à palavra. Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 11 diz assim: certo dia, Jesus, perto do lago de Genezaré, estava uma grande multidão que o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, e o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, e lancem ali as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite toda e não pegamos nada. Agora vem a parte poderosa para nós. Mas, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Em alguma versão da Bíblia diz: pela tua palavra lançarei novamente a rede. Verso 6: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos também, ao ponto de começarem a querer afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão:
Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram-se seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus por essa palavra. O que eu quero atentar, como o irmão disse aqui agora sobre a pesca, todo mundo conhece essa passagem. Todo mundo já ouviu que a pesca poderosa e não sei o que lá, não sei o que o barco isso, que foi tão poderoso como a gente leu. Só que o que me atentou na palavra de Deus para nós hoje foi esse tema: fique atento à palavra. A gente é propício como ser humano a ir pela onda dos outros, sim ou não? Faz assim que é bom para mim, mas para você às vezes não pode ser bom. Às vezes o problema que o irmão está passando consegue solucionar com a forma de direcionamento da palavra, para mim vai ser diferente, mas vai ser a mesma a palavra. Nós não estamos mais no mundo, como eu posso dizer, se Maria vai com as outras. Nós temos um Deus que fala comigo e com você, é só a gente buscá-lo, sim ou não? Busca o Senhor no seu íntimo para você ver se você não sai chorando, rindo, todo moído, mas ao mesmo tempo em paz, porque você vai ouvir a voz do Senhor. E quando aqui Jesus aparece lá para poder falar da palavra de Deus, a Bíblia fala que ele estava sendo, comprimido ali, muita gente, era uma multidão que estava ali. Deus age na inteligência para poder falar comigo e com você. Você prestou atenção que Jesus entrou no barco e disse o que para Simão? Afaste-se do lago. Para ele, dentro de um barco, falar do amor de Deus, falar das boas novas e ainda cumprir uma palavra, cumprir um milagre, que é da grande pesca. Mas o que me chama a atenção para mim e para você hoje é a mensagem que está no verso 5. Mas hoje, eu e você, por conta das vezes nós dizemos isso para o Senhor: mas Deus, eu já não aguento mais, eu estou sofrendo por causa desse problema. Simão naquela época, quando Jesus falou com ele: pega seu barco e volte para o mar. O que a palavra do Senhor fala para nós? Que Simão, mestre, a gente ficou lá a noite toda, nós não pescamos nada. Pensa comigo, Simão era um homem como nós, voltou do mar frustrado, chateado, triste, com raiva, irmão. Ser humano como eu e você. Poxa, não aconteceu. E a Bíblia fala que ele estava lavando a rede. Imagina aquele homem naquela época lavando a rede, olhando para o barco vazio e dizendo: poxa cara, ficamos a noite toda no mar, não pescamos nada, olha o tamanho desse mar para não pegar um peixe, vamos lavar essa rede. Triste, irmão. Agora voltando para nós, quantas vezes eu e você estamos passando por um problema que te deixa chateado, frustrado, triste? Não estou dizendo com Deus, mas com a situação que estamos vivendo, porque não vemos resposta às vezes. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. O mesmo Jesus que falou para o Pedro: volte para o mar, e deu a resposta da grande pesca, hoje também Ele tem a resposta para a tua vida, se você crer no nome de Jesus. A frustração de Pedro não deixou com que ele poderia virar para Jesus e falar: eu não vou voltar. Sim ou não? Ele poderia falar assim: Jesus, aqui na moral, eu te respeito, mas cara, eu não vou voltar lá. Voltamos de lá agora, olha para você ver, eu já estou lavando as redes, eu estou cansado, estou exausto, estou com raiva porque eu não pesquei nada. Sinto muito, eu não vou voltar lá, eu não quero. Quantas vezes eu e você temos essa atitude com Deus? Volte lá e faça assim: Deus, eu não quero. A gente se torna pessoas mimadas. Perdão em dizer, irmão, mas a palavra, do mesmo jeito que me bateu, eu vou retribuir. Eu não sou besta, apanhar sozinho é ruim. Quantas vezes eu e você somos as pessoas mimadas e falam: não vou fazer, eu não quero. Sim ou não? Aí pela palavra a gente fala, aí a gente se torna assim: não, Deus, eu sofri a noite toda, eu chorei o mês inteiro, o ano inteiro, eu não vou fazer porque o Senhor não me responde.
imagine só, se Simão fizesse isso na grande pesca, não estaria aqui mencionado. O que a palavra do Senhor diz? Mestre, eu imagino Simão, irmão, a gente tem que ler a Bíblia e viajar, irmão, e pensar naquele momento, você vendo aquilo, você entendendo o que estava acontecendo. Imagine Simão, eu não acredito que eu vou ter que voltar lá de novo, cara. Vamos voltar, tá bom, Deus, tá bom, Jesus, tá bom, mestre. Mas por dentro está assim, eu não quero ir, mas eu não quero, mas por fora, tá bom, mestre. O que a palavra no verso 5 diz? Mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas a Bíblia tem sempre um mas e uma vírgula. O mas e a vírgula na Bíblia reflete para mim e para você. Mas, porque és tu quem está dizendo. Lembra que eu falei que tem Bíblia que diz: pela tua palavra eu voltarei e lançarei a rede. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite, comece a prestar atenção quando Deus falar com você, e você falar para Deus: mestre, eu estou sofrendo, mas é porque tu, pela tua palavra, eu acredito no meu milagre. Pela tua palavra, eu vou voltar lá, e eu tenho certeza que vai acontecer, mas eu estou um caco, eu não aguento mais sofrer, mas pela tua palavra eu vou. É pela tua palavra que eu vou lançar a rede. O que a Bíblia fala? Vá e lance a rede para um lugar mais fundo. Irmão, se ele tivesse falado eu não vou, ele não teria vivido um milagre. Você quer viver o teu milagre, sim ou não? Comece a obedecer a palavra que o Senhor está dizendo para você. É de correção? Amém, Senhor, pela tua palavra. Então me exorte, porque eu estou precisando. Porque a Bíblia está recheada de bênção, sim ou não? Está recheada de promessa, sim ou não? É o ano da provisão, sim ou não? Mas na hora que vem a palavra de exortação, eu não quero. Eu transporto uma criança que ele fala, eu não quero. 3 aninhos, eu não quero, tio. Você não tem que querer, você vai aqui. É assim que Deus é com a gente, irmão. Eu e você temos o livre-arbítrio, sim ou não? Você está aqui porque você quer, sim ou não? Mas o Senhor, Ele tem um desejo de você falar assim: tá bom, Senhor, faça de mim a tua vontade, Pai. Eu com as minhas próprias forças, do meu próprio jeito, eu já não estou aguentando mais. Simão naquela época, irmão, imagina quão cansativo não era naquela época você pescar. Não tinha as maquinárias hoje que você aperta um botão, joga a rede, de repente volta, o cara fica só lá, ó. Eita, mas veio peixe, hein? Naquela época era na força do braço. E você joga a rede. Irmão, você já parou para pensar nessa passagem? A noite inteira, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Sem modernidade, sem conforto. Lá não era um iate, era um barquinho, irmão. Agora, qual o conforto que você está na sua vida que você não pode, ou você não quer ouvir a palavra de Deus? Hoje temos comodidade para tudo. Tem um amigo meu que fala: ainda bem que a Bíblia fala que Jesus não vai voltar num sábado e nem num dia frio. Até nisso Deus pensa na gente. Quando eu e você entendemos que o nosso sacrifício, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, nada não vem. Os teus olhos carnais você não está vendo nada, mas eu e você não vivemos por aquilo que vemos e tocamos. Por fé, por acreditar num Deus, por crer na palavra do Senhor, por acreditar num Deus que está vivo no céu e que fala: ei, eu estou com você. Pare de ficar agoniado. Mas não acontece nada. A Bíblia em Eclesiastes diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Você tem bênção, você tem milagre, você tem transformação. Tudo no tempo do Senhor. Acalma o teu coração, meu irmão ou minha irmã. Fique em paz. A agonia, aquilo que te deixa você sem dormir à noite, não provém do Senhor. Creia na palavra.
Começa a declarar isso na tua casa: Senhor, eu não estou conseguindo mais, mas pela tua palavra eu vou fazer, Pai. É pela tua palavra, que lá na Bíblia diz que ele conseguiu uma pesca milagrosa. Deus não deixou essa porção poderosa para nós, para ficar guardado, irmão. É para nós vivermos. Não há mais tempo da gente ficar querendo justificar o que a gente está vivendo para Deus, mas Deus, o Senhor não está vendo. Ele está vendo. E por muitas das vezes tem situações que eu e você estamos passando, para Ele ver até onde a gente aguenta. Sim ou não? Um irmão esses dias mexeu na minha van, falou sobre um torque, né? Eu fiquei até assim, uau, ele falou que o braço dele tem 80 kg de torque. Eu falei, rapaz, tomar um tabefe desse homem é terra. Ele sabe do torque que vem, senão ele estoura o parafuso. Ele sabe até onde ele também aguenta. Aonde tudo nele ali que está ao redor dele, do seu dia a dia, do seu cenário de trabalho, no seu dia a dia comum, aguenta. Assim é o Senhor comigo e com você. Eu não estou aguentando mais, Deus. Ele olha de cima assim, aguenta mais um tiquinho assim. E eu vou te espremer. Você já viu como é que a oliveira, como é que o azeite de oliva é tirado? É espremido, irmão. Sabe a azeitoninha gostosinha que você come? É dali que sai o azeite, mas é esmagado. Esmagado, espremido, espremido. Quanto mais espremido é, melhor sai o azeite. Você sabe como que se diferencia para poder fazer a colheita do trigo e do joio? Eles são parecidos, sim ou não? É ó. O joio não aguenta. Não tem como separar ó. O joio, trigo, trigo e joio, joio e trigo, trigo. Não. Taca tudo junto e vão fazer o processo. No processo, aquilo que não aguentar é o joio. Você não é joio, você é trigo, sim ou não? Se você está aqui porque você está aguentando o processo. Só que eu vou te falar algo que Deus falou comigo. Eu não vou apanhar sozinho, irmão, perdão. Isso é que Deus falou comigo, mas é para nós como igreja. Mas se alegre nisso. Eu não vou pular a etapa de processo porque você quer. Eu vou continuar o processo, porque no final a tua bênção já está preparada. Então não peça para Deus, pare de ficar, Deus, você não está vendo? Ele está assim, ô meu filho, eu estou vendo, foi eu que te taquei aí, cara. Mas Senhor, você não está vendo? Eu estou vendo, porque você vai aguentar mais um pouco. O teu processo só não acabou porque você está murmurando, ao invés de falar, Deus, em ti eu confio, eu vou passar por isso. Confiar no Senhor quando tudo está bem, tudo está bom, é fácil demais, irmão. Quando tudo está na paz, eu confio no Senhor. Canta hinos em casa que é uma maravilha. O louvor até muda. Tem um louvor que ficou na minha memória, ficou marcado em mim quando a gente se tornou crente. Em 2007, a primeira igreja que a gente foi lá em Minas Gerais. E o pastor de lá era tão empolgado, um senhorzinho, que ele cantava assim, o nosso general é Cristo. E ele cantava, irmão. E eu comecei, seguindo, tudo novinho, irmão, tudo na paz. Nenhum inimigo, não é assim? Só que tem gente que ao invés começa a passar por etapas para o louvor. Estou passando um problema, é isso mesmo. O nosso general é... Aí não acontece aquilo que ele quer, ele muda o louvor, ele começa, olha para mim. Aí no final começa, aquieta minha alma. O louvor vai mudando, porque o desespero, a agonia vai tomando conta. Não aconteceu nada. O meu general não aconteceu. Você começa a pôr em dúvida o poder que há no nome de Jesus. Não estou falando que é errado você ouvir os louvores, não, irmão. Me entenda, pelo amor de Deus. Só que nós não podemos mais, irmão, nós estamos em 2025, ano da provisão, ano que Deus está fazendo, tem feito grandes coisas. Não podemos mais ficar, será? O será é de Satanás, irmão. Deus não vai fazer algo na nossa vida porque merecemos, sim ou não? Mas é porque Ele é fiel. Ele tem propósito na sua vida, sim ou não? Porque Ele é fiel. Ele vai fazer porque Ele disse. A Bíblia fala que Ele não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Ele pode olhar lá do seu trono de glória e falar, essa menina é teimosa, ó.
Já era para ter começado a viver meu sobrenatural. Vai passar mais um pouquinho. Vai ser mais, esmagada, mas a bênção está chegando. Quando a Bíblia fala sobre o vale dos ossos secos, Ezequiel chega, aquele vale cheio de ossos. Aí Jesus vira e fala para ele: e aí, tem vida aí? O que a palavra do Senhor fala? Senhor, eu não sei, só tu sabes. Só tu sabes. Só o Senhor sabe, Pai. E o que a Bíblia fala para nós depois? Profetiza aí que vai aparecer, vai começar a juntar ossos. O que é profetizar? É a palavra, irmão. Você está entendendo em nome de Jesus? É a palavra, profetiza. Sabe, está difícil as coisas? Profetiza que vai melhorar. Está complicado dentro de casa? Profetiza que as coisas vão melhorar. Está complicado no trabalho, enfim, aonde quer que seja, profetiza a palavra de Deus, que aonde está ossos, começará a ter vida, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que quando Ezequiel profetizou, houve som de ossos, eram ossos secos. E a Bíblia relata, todos esses ossos é a nação de Israel. Olha a quantidade de ossos que estava ali. Começou a fazer barulho de ossos, puf, mas não tem, está aí, membro, ossos, tendões, nervo, músculo, pele, tudo lá bonitinho, mas não tem vida. Profetiza, irmão, aonde você está vendo que está morrendo, profetiza: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus da vida, então eu profetizo vida sobre a minha casa, vida no meu trabalho, vida no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, enfim, vida. Profetiza a palavra de Deus sobre a tua vida, que aonde estão os ossos secos, haverá vida novamente. Não é homem, é a palavra, irmão. Lá naquela época, os discípulos, o povo, a multidão, andou com a palavra viva, que era Jesus. Viu milagres, maravilhas, prodígios. E muitos o quê? Se afastaram. Quando Jesus estava indo, não sei se era indo ou voltando de Cafarnaum, não me lembro agora. E ele viu que os seus discípulos, a maioria, foi embora. Aí Jesus vira e fala para os 12: ei, vocês também não vão embora? Pedro disse a Jesus: para quem, melhor dizendo, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida? A palavra está embutida em Jesus, a palavra tem que estar em nós. A gente pode ficar triste, irmão, chateado, abatido, mas a gente não pode esmorecer, a gente não pode colocar em dúvidas a palavra do Senhor sobre mim, sobre você. Quantos aqui recebeu uma palavra profética sobre a tua vida? Eu recebi, irmão. Tentaram apagar isso de mim, mas eu criei num Deus poderoso que me livrou da mão de Satanás, e eu falei: Senhor, eu quero ver cumprir a sua palavra. Não é colocando Deus, como é que se diz? Contra a parede, né? Mas é porque a palavra dele diz isso. Não importa se é 1 ano, 2, 10, não importa se eu vou estar velhinho, mas eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha geração que está por vir. É a palavra de Deus que se diz isso para nós. Quando a Bíblia fala também sobre a morte de Lázaro, sim ou não? Todo mundo conhece, né? Aí as irmãs descabeladas: ai, Jesus, se eu estivesse aqui, estaria aqui também. A Bíblia fala que Jesus chorou, irmão. Era amigo. E a Bíblia fala que ele chega até onde estava Lázaro, 4 dias morto, já fedendo, e diz: tira essa pedra daí. Mas mestre, tira a pedra. A Bíblia relata no livro de João que Jesus não falou, ele bradou em alta voz. Você consegue entender que a voz de Jesus tem que bradar na sua vida para tirar essa pedra que o mundo está pondo? Não está morto os seus planos. Não, você não pegou, irmão. Uma só pegou, glória a Deus por isso. Não está morto. Se o mundo colocou uma pedra, Jesus tem o poder para dizer: tira essa pedra, e diz: venha para fora. A Bíblia em João diz que Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. É a palavra de Deus, irmão. É Jesus, não é homem que falou: está morto. Os irmãos, o povo, Jesus, mas ele está morto, está fedendo lá dentro.
Eu fico imaginando Jesus, o povinho agoniado, cara. O povinho que, meu Deus do céu, assim. Eu acho que Jesus falou assim: fique quietinho, fique quietinho. Lá em Minas tem um ditado que diz assim: fica quietinho para eu gostar mais de você. Fique quietinho, irmão, para eu gostar mais de você. Eu imagino Jesus falando assim: filha, você está agoniadinha, fica quietinha aí, fica. E ele bradou, irmão, chamou Lázaro. Aí sai Lázaro. Sabe o que é isso que eu estou querendo dizer para você? Se você está entendendo a palavra do mesmo jeito que Deus pegou em mim, irmão, não importa se você virou a noite chorando, não importa se você está olhando com seus olhos naturais que está morto, não importa você dizendo, mas já está fedendo, e colocar uma pedra. Jesus é a palavra viva que diz: há sim um milagre, há sim uma vida, e não está morto, porque quem pagou o preço fui eu. Então por que colocar em xeque algo que você sabe que é verdadeiro? Jesus, na palavra hoje, eu até anotei, a irmã pegou, glória a Deus que pegou, senão... Quando eu estava lendo e fazendo as minhas anotações, Deus me deu uma frase, eu anotei até a data, e vou falar para você, porque do mesmo jeito que eu apanhei, eu também quero distribuir, trem bom para nós. Jesus entra em lugares comuns e impróprios para vivermos o teu sobrenatural. Sabe esse cenário que às vezes você está vivendo? É impróprio para Jesus, e Ele vai entrar e vai colocar tudo em ordem. Sabe essa situação que estava sendo você, irmão, a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas na hora que o sol clarear você vai rir, irmão. Isso é palavra, isso não é talvez, mas será? Irmão, tira o será da sua vida em nome de Jesus, irmão. Está sendo ministrado tanta palavra para a gente ir. Não é uma palavra para massagear o teu ego e dizer, então tá bom, amanhã o trem vai melhorar. Não, pode ser pior, mas somente creia que o Senhor está com você. Ele vai entrar no teu barco e falar, joga a rede para cá, e você faça. Não fala assim, não vou, Deus. Jogue a rede e começa a viver no milagre, você, a tua casa e toda a tua história. É tempo de eu e você começar a profetizar, e a gente começar a dar testemunhos e falar, lembra que eu estava fulano vivendo assim? Pois então, não estou mais, porque Jesus fez. Não é mais tempo da gente começar a ficar, mas será, Deus, será se vai acontecer? Será isso? Não, tira o será. Uma coisa que a gente costuma dizer, mas se Deus quiser a gente consegue. Você sabia que muitas das coisas que a gente fala sem saber, trava a nossa vida? Mas se Deus quiser eu consigo aquele emprego, mas se Deus quiser eu consigo aquele carro, mas se Deus quiser eu vou ser batizado pelo Espírito, mas se Deus quiser, eu fico imaginando Ele querendo dar um tapa na nossa ouvido e falar, ei, tira logo esse tapão do ouvido, eu quero, eu vou fazer, não é se eu quero, eu já quero fazer, eu já comecei a fazer. A chave para a minha e para a tua bênção é ir mais rápido ou retardar, é eu e você. A Bíblia está aqui, ó, mas pulando de bênção, correção, enfim, tudo que você já conhece pela palavra. Mas e eu e você, como é que a gente está? Confiante? O irmão falou que agora há pouco, na hora da oferta, é confiar. Simão confiou em Jesus. Tá bom, Deus, eu vou lá. Pela tua palavra eu vou. É confiar no Senhor, é confiar na palavra, é falar assim, tá bom Deus, eu confio em Ti. O homem pode dizer para você, você não vai conseguir. Situações na sua vida podem mostrar para você, eu não vou adiante. Mas sabe o que você faz? Pega isso tudo, vá para a Bíblia e fala, Senhor, eu lutei a noite toda, estou exausto, estou cansado. Eu tenho lutado por anos, por meses. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos e pela tua palavra eu quero viver conforme o Senhor quer. Direção nós temos, que é a Bíblia. Norte nós temos, que é a palavra do Senhor.
Jesus já pagou um preço para mim e para você, para vivermos coisas melhores e maiores. Os tempos só mudaram, porque agora é a modernidade, mas Jesus, ele continua sendo o mesmo Jesus. Quando o cego começa a gritar lá, né? Ele começa a ouvir que é Jesus que está passando. Ele está lá com a sua capa, ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os caras: cala a boca, você vai incomodar o mestre. Cala a boca, você vai incomodar o mestre. Jesus fala: chama esse cara para cá, o que ele tanto quer? Está me gritando aí. Aí Jesus fala para ele: o que você quer, rapaz? Que tanto você me chama? Eu quero ver. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? E Jesus falou comigo pela palavra: seja objetivo em Deus. Quando esse cego disse, quando Jesus, chamou esse cego: o que você quer que eu te faça? Mestre, eu quero ver. O que a palavra diz? Pela tua fé. Veja, Jesus é simples, irmão. Ele é objetivo. Jesus é aquele cara que fala assim: tá, o que você quer? Deus, eu quero que o Senhor mude a minha situação. Beleza, eu vou mudar. Mas acalma, irmão. Tenha paz. Porque tem situações que é de imediato, mas tem coisa que Jesus ainda quer trabalhar comigo melhor. Quer tratar comigo e com você. Sabe aquele tratamento? Ainda de ministrar a cura em nós. Tem coisas que eu ainda não vivo em Deus, por causa que eu preciso ser tratado ainda em Deus e ser curado. Assim como você também. Mas tem coisas que é de imediato. Você, sua casa, tem vivido coisas poderosas em Deus. Porque o Senhor tem plano, tem propósito para você, para a tua casa. Assim como Deus fez grandes maravilhas nessa pesca poderosa, irmão. E a linda fala: a partir de agora, você se tornará pescadores de homem. Sabe o que essa última parte desse texto fala? Quando eu e você entendemos o poder da palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, Ele finalmente, e vai fazer, é mudar a minha e a tua história. Porque Deus, Jesus, irmão, desculpa, com todo carinho, não chamou a gente para a gente só ser alimentado da palavra e ir embora para casa. Quando a Bíblia aqui a gente leu, o barco de Simão começou a o quê? Transbordar. O que ele teve que fazer? Ei, fulano, traz um barco aí, meu querido, que o trem aqui está caindo. Aquilo que Deus vai fazer para você, é para o teu próximo também. É para você alcançar alguém. Sabe o ID de Deus? Às vezes é usar a tua vida para impactar a vida de alguém. Contaminar não, é contagiar alguém. Ei, meu querido, Deus está abençoando tanto, vem aqui que Deus tem mais para você. Olha o GC lá na Lapa. Você acha que vai ficar só com 30? Em nome de Jesus vai passar de 100. Vai alcançar mais e mais. Aí vai Lapa, vai para outra cidade que eu não sei qual que tem lá, irmão. E daí vai embora. União, não sei do que lá, né? Contenda eu sei que eu morei lá, irmão. Comi muita batata naquele lugar. Jesus quer usar você para alcançar e impactar alguém. Não para poder, como é que eu posso dizer? Não de casca, não assim, olha, ele é crente. Olha, a irmã ali é crente. Não, irmão, nós temos que começar a viver pela palavra e mostrar a palavra de Deus para as pessoas. Mas não falar: nossa, ele é crente, ela é crente. Não, isso é só um detalhe na minha e na tua vida. Andar com isso aqui debaixo do braço não quer dizer que nós somos, nossa, lá. Não, é mostrar quem é Jesus. Irmão, seja testemunho vivo na vida de alguém. Você está vendo para esse cara aqui, irmão, era podre, mas olha o que Jesus fez e ainda está fazendo na minha vida, ó. A pessoa fala: misericórdia, sério isso tudo mesmo? Meu Deus, meu Deus, é Ele que fez isso. É Ele que está fazendo, é Ele que vai continuar fazendo. Sabe o problema que eu enfrentei na minha casa? Então Jesus veio, colocou tudo que estava desorganizado no seu devido lugar. E sabe o que Jesus fez comigo? Pode fazer com você. Você quer mais, entender mais? Sim. Aí você começa a chamar. Começa a vir. Manda um versículo. Não uma mensagenzinha de bom dia. Não. Que Jesus te abençoe, irmão. Eu fui alimentado por essa palavra hoje, seja isso também. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, além de nos alimentar, que nós estamos sendo alimentados aqui hoje. Irmão,
Se nós entendermos a palavra de Deus, o poder que ela tem para transformar a minha e a tua vida, irmão, não é amanhã, é agora. A minha e a tua vida será transformada. É agora, é já. A Bíblia fala que instantaneamente, quando a mulher do fluxo de sangue fez o quê? Ela não abraçou Jesus, ela não deu nele uma rasteira, ela não agarrou as pernas dele e ele caiu, não. Ela foi em meio à multidão, ela rompeu aquilo que te impedia, que naquela época, se soubesse que ela estava no meio da multidão, ela era morta. Mas o que ela fez? Eu vou, não importa, mas eu vou. E ela lá comprimida no meio da multidão, ela simplesmente... Encoste em Jesus nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Mude a sua história, encoste nas vestes de Jesus, para que Ele vire e fale: epa, alguém encostou em mim. Ô mestre, rapaz, olha o tanto de gente está encostando e você fala que alguém te encostou, porque de mim saiu poder. Sabe o que isso quer me dizer, irmão? Sabe que a passagem, essa mensagem diz para nós? Que se eu e você encostar em Jesus, Ele para, irmão. Ele no seu trono de glória, Ele faz assim, ó. Ele nos ouve. Ele é o nosso rei. Ele está sentado no seu trono. Eu e você somos dependentes dele. Se eu e você nos achegar verdadeiramente ao Senhor, Ele nos responde pela tua palavra. Que nessa noite, em nome de Jesus, eu e você possamos não mais medir esforços para nos achegar diante de Jesus, esforços de lançar a rede, esforços de passar no meio da multidão, esforços muitas das vezes de acordar e orar ao Senhor, ler, buscar. Eu na quarta-feira eu falei: irmão, eu converso com Deus o tempo inteiro, ali na van, vou trocando ideia, às vezes eu vou fazer alguma coisa, estou ali, porque eu falo: Jesus, olha, e aí, faz assim, está certo. Começa a pedir Deus para transformar a sua vida conforme Ele quer, irmão. A palavra de Deus, ela nos requer que nós possamos parar de colocar: mas esse obstáculo é muito alto para mim. Esse obstáculo para eu chegar diante ao Senhor me impede. Aquilo que te impede, irmão, começa a colocar nas mãos do Senhor, para que Ele possa começar a mudar a tua trajetória. Aquilo que para você é um esforço tão grande, às vezes é essa muralha, às vezes é esse esforço que Deus está esperando você fazer, para Ele vir e falar: pronto, agora eu vou mudar, agora eu mudo a chave dessa vida, dessa pessoa. Quando eu e você entendemos que nós, pela nossa atitude em fazer parte, de entender esse contexto todo da passagem de Simão, e entender que o poder que há na palavra de Deus, haverá uma mudança na nossa história. Haverá uma mudança. Por muitas das vezes a gente fica pensando, né? Meu Deus, eu vou conseguir. Irmão, isso aí vai ser o que vai te acompanhar. As coisas vão acontecer na sua vida tão rápido, tão assim de forma poderosa, que você vai falar: vale a pena eu acreditar na palavra de Deus. Acredite na palavra. Coloque a palavra de Deus à prova, irmão. Sabe, fala: Deus, a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor, como serei? Deus, a tua palavra diz que os milagres viriam até a mim, como, Senhor? O que eu devo fazer? Me direciona, Pai. Me mostra o que eu devo de fazer, porque olha, Pai, eu estou perdido. Quantas das vezes nós, por não buscarmos verdadeiramente a palavra do Senhor, a gente acha que está indo para o caminho certo, mas a gente está em direção contrária, irmão. Quantas vezes eu e você achamos que estamos, não, eu estou fazendo certo, do meu jeitinho, pulando etapas. Não pule etapa. Está passando por um processo? Continue, porque o processo vai fazer você ser vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Nós não podemos mais tentar fazer com que
a nossa vida, o nosso jeito, né, a forma de que pelo qual nós achamos que estamos vivendo, está acontecendo certo. Quando a gente entende que essa passagem da pesca, de jogar a rede, de lançar ao mar, ali fala sobre jogar a rede no lugar mais profundo. Eu quero só comentar sobre isso e já vou entrar no final, irmão. Fique na paz. Daqui a pouco vai acabar. Quando Jesus fala, lance a rede no lugar mais profundo. Quando eu li essa passagem, o Senhor falou comigo, como, irmão, pensa num puxão de orelha que eu ganhei ontem. E hoje de novo, porque eu li de novo. Quando Jesus falou comigo assim, como você quer viver algo grande, sobrenatural, viver grandes coisas em mim, se você não sai do raso? Eu não sei nadar não, irmão. Quer dizer, sei nadar igual machado sem cabo, sabe? Você joga assim. Mas eu dou umas braçadas. Aí eu comecei a imaginar, a última vez que eu fui para a praia, eu fiquei parado assim, vendo aquele mundo de água. E comecei a contemplar o Senhor. Falei, Deus, o Senhor é grande demais. O Senhor é poderoso demais, Pai. E eu comecei, a água aqui, e fui. De repente eu estava cortando as ondas, a mulher já estava me gritando, igual quando vê filho pequeno, sabe? Sai daí, homem! E eu lá. E a gente tem que começar a estar sensível a ouvir a voz do Senhor no nosso dia a dia. Porque Ele fala com a gente no nosso dia a dia. E eu comecei aí, irmão, que delícia cortar a onda lá. E eu passei por uma parte que a onda ficou calma, eu falei, epa, o trem fundou aqui, né? Daqui já estava aqui. E o Senhor falou comigo, para você viver coisas maiores, é preciso você cortar a onda, é preciso você ir adiante, é preciso você acabar com o teu medo. E a palavra de hoje, quando eu li que Jesus fala para Pedro, para Simão, pegue a rede, vai para um lugar mais fundo e jogue. E falou, como você quer viver algo tão poderoso em mim, sendo que você não sai do raso? O que Jesus quer falar conosco nessa noite? Saia do raso. Pare de ter medo de dar braçada pela palavra, nessa água viva que é Jesus. Sabe esse medo que a gente fica de se entregar para Jesus? Pare. Sabe esse medo de, as pessoas vão dizer, mas para eu viver isso e mergulhar mais fundo, eu tenho que renunciar a tal coisa. Renuncie. Renuncie o teu achar, renuncie o teu querer, renuncie o eu acho, eu quero, eu devo, é assim, renuncie. Pare de ficar andando o raso, de molhar só até aonde que você fala assim, aqui eu estou seguro para ir na água. Jesus quer que eu e você mergulhamos nessa palavra. Jesus quer que eu e você nessa noite, tá bom, eu vou. Na hora que a onda vir, irmão, só se entrega. Jesus nessa noite quer dizer, confie na minha palavra. Pare de andar no raso. Pare de achar que você está nadando, irmão. No raso você não consegue nadar. Dá braçada no raso, você vai ficar dando, vai ralar o peito todo na areia e você não sai do lugar. Pare de ter medo do novo de Deus e falar, nossa, mas é muito para mim, eu não vou conseguir, porque eu tenho que renunciar. Renuncie. Viva a palavra de Deus de uma forma como você, nós como igreja, nunca vivemos antes. Renuncie, mergulhe, irmão. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei o que Jesus está ministrando no seu coração, que eu creio que está ministrando, eu creio que a mensagem está entrando em você, é para renunciar, não sei o que você tem que renunciar, para mergulhar mais fundo, renuncie, porque se você não renunciar, vai ser como uma âncora te puxando para baixo, vai ser como um peso em você, que você não vai viver coisas novas no Senhor. Quantos aqui querem experiências novas em Deus? Eu quero, irmão. Sabe por que eu quero? Porque Deus tem muito mais.
Sabe isso que você está vivendo de lindo com Deus? Ainda é pouco, irmão. Sabe isso tudo que você... Mas eu estou vivendo coisa tão boa esse ano. Irmão, desde a primeira vez que o pastor profetizou aqui, se você crer, será o melhor ano da tua vida. Quantos aqui estão vivendo os melhores meses da sua vida? Eu tenho vivido grandes... Irmão, é coisa de Deus, irmão. Eu não mereço nada. É o Senhor que tem para nós. Mas não adianta eu e você querer ficar no raso e jogar a rede no raso e vem só areia e sujeira do mar. Essa sujeira que está pesando a minha e a tua rede, irmão, renuncia a isso em nome de Jesus. Sabe esse peso de você puxar a rede, jogando no raso e achando que está vindo peixe, uma pesca grande? Entulho. É entulho que está pesando a rede. Nossa, está vindo um monte de peixe, não está vindo nada. A tua pesca, o teu milagre é no mais profundo em Deus e pela palavra. Aí sim, a rede vai pesar de milagre. Quantos aqui quer um milagre do Senhor? Quantos aqui quer viver um sobrenatural, um milagre de Deus? Mergulhe. Mergulhe na palavra, irmão. Eu tenho pedido a Deus, Deus me transforma. Eu tenho, não é feito uma oração repetitiva, mas eu estou, como é que eu posso explicar? Eu estou incomodado comigo mesmo. Se eu não incomodar com coisas que estão me tirando da presença de Deus, tem um trem errado, irmão. E é comigo. É comigo, não é com Deus não. Porque eu falo com os meus filhos, Deus está aqui, ó. Ó, Deus está aqui, ó. Você é esse, Deus está aqui. Eu saio daqui, mas Deus permanece o mesmo. Ele fica esperando eu e você tomar vergonha e voltar. Mas Ele permanece aqui, ó. Não vai, não faça. Eu não mandei, não fui eu que disse. Depois vai falar, mas Deus, o Senhor não viu. Eu vi, mas você que fez. Mas Deus, o Senhor não viu. Tem coisas que eu e você estamos passando, porque sou eu e você que procuramos, sim ou não? Mas tem coisa que Deus está deixando eu e você passar, irmão, para Ele começar a mover as águas sobre nós e a gente ter uma grande vitória em nome de Jesus. A gente tem que ser, eu acho tão tremendo que Deus nos compara com animais na Bíblia, como águia, né? Como cavalos. Mas tem um animal que eu acho que eu até comentei na quarta, que sempre me chama a atenção, e eu sou meio curioso para esse trem. A corça. Pesquisa sobre ela para você ver, irmão. Ela pode estar seca de sede. Aqui está água parada, vários poços de água. Ela sobe, sobe e sobe. E onde ela vive, caem águas correntes das montanhas, águas puras. Ela sobe com sede, irmão, mas ela não bebe da água turva. E quando ela chega lá em cima, quase o pó da rabiola de sede, ela encontra o quê? Água pura, cristalina, e ali ela se deleita e bebe, 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 por causa que ela sabe que se ela beber daquela água turva, ela morre. Olha como é que Deus é, irmão. Nos compara com uma corça. Seja como a corça. Pare de buscar no raso, em águas paradas, água que você acha que vai matar a tua sede e está te infectando até você morrer e mirrar. Não meça esforços, sobe. Sobe. Como assim, meu querido? Você falou para eu mergulhar agora para subir? Sim, mergulhe na palavra. E quando você subir o mais alto, beba da palavra, beba da verdade, que você vai se saciar. Foi cantado aqui agora há pouco. Águas é a palavra que jorram para que eu e você sejamos saciados. E não, irmão, aqui nós temos uma fonte. Aqui nós temos um lugar para a gente mergulhar. Aqui nós temos tudo o que precisamos.
Independente se é de papel, se é em tablet, se é em celular, a palavra, mergulhe o mais fundo que você conseguir, não tenha medo. Lembra de Pedro na tempestade? És tu mesmo, Jesus? Então eu quero até aí. Ousado Pedro, hein? Ele foi. A Bíblia fala que quando ele começou a caminhar, Jesus estava lá, ele ficou com medo e a Bíblia não fala que ele afogou, ele afundou, e Jesus vem. Sabe o que eu quero dizer com isso nessa noite? Não olhe para os lados, para o vento, para o raio, para a tempestade. Foque em Jesus, foque na palavra, foque naquele que tem o domínio sobre a tua vida. Realiza um controle aí, irmão. Pega esse controle da tua vida e entrega na mão de Jesus. Fala assim: Jesus, me controla. Controla a minha casa. Controla o meu querer. Controla os meus filhos. Controla, Pai. Está aqui, ó. Já está tudo no seu domínio. Eu e você temos que entender pela palavra, irmão, em nome de Jesus. Hoje eu fui ministrado pela pregação do meu irmão ali, que me mostrou sobre direcionamento, sobre mostrar a direção. A gente sabe da direção que temos que seguir, mas às vezes a gente quer assim: não, é essa direção que eu tenho que ir. Como é que é? Eu vou para um atalho, e boa, vamos ver o que vai dar. Estamos vivendo no tempo do que tem? Escutei esses dias dentro da van, irmão. Ore pelas crianças dessa nação, pelo amor de Jesus Cristo. Dentro da van que eu transporto é uma escadinha. Eu transporto gente de tudo quanto é idade. Criança de 5 anos, irmão. 5. Não sabe nem o que é a vida. Falando de namorinho. Entrou dentro da van 6:30 da manhã. Ô, irmão, eu tô falando o que eu estou vivendo. Cantando funk, irmão, 6:30 da manhã. Eu falei: que é isso, menina? Ah, tio, na minha casa. Eu falei: Jesus, 5 anos, cara. Eu comecei a profetizar. Eu estou dizendo isso para você usar a palavra. Tem alguém no seu trabalho pegando no teu pé? Profetiza. Senhor Jesus, molda essa pessoa para mim também, Pai. E eu comecei a profetizar sobre a vida dessas crianças. Não pus a mão na cabeça, porque, né? A gente tem que ter sabedoria. Mas eu falei: Senhor, em nome de Jesus, toca nessa alma. Mas toca na mãe e no pai também. Toca nessa família inteira, Senhor. Porque lá está se perdendo. Uma criança se perdendo cantando funk. 5 anos. 5. Use a palavra, irmão, para mudar a história. Não somente a tua, mas quem está ao seu redor. Mude o cenário. Mude o cenário. Mude o cenário. Pela palavra de Deus, em nome de Jesus, irmão. Tem coisas que eu e você só vamos viver quando a gente começar a se aprofundar ou a subir. A Bíblia nos fala sobre isso para a gente não ficar na mesmice. Lembra da quente ou frio? Ou você é fervoroso, irmão, ou você é frio. Ou você crê em Deus ou você não crê. Ou é sim ou é não. Você crê em Deus, sim ou não? 2. Glória a Deus, irmão. Você crê em Deus, sim ou não? Então comece a profetizar para Deus começar a mudar a tua história, irmão. A ser um divisor de águas. O ano ainda não chegou nem na metade. E Deus ainda vai fazer muita, mas é muita coisa ainda. Eu sou daqueles caras que alegram em ver as pessoas bem. Falo: uau, cara, que legal. Falo: poxa, cara, que da hora, velho, que aconteceu isso contigo. E ainda fala assim com a pessoa: você viva mais milagres ainda. Porque isso a gente vê Deus na vida, Deus em tudo. E eu tenho pedido essa transformação na minha vida todo santo dia. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Não é para dizer que a gente é bom, melhor, não é isso. A gente tem que se começar, é como diz a palavra, não se amoldar aos padrões do mundo. Porque o molde do mundo é facinho da gente entrar, irmão.
É facinho. Então que eu e você nessa noite, em nome de Jesus, pegue essa palavra, comece a ficar atento à palavra. Esse é o tema dessa noite. Quero convidar você a ficar de pé.